Pessoal, então agora eu não estou mais vendo vocês, tá certo? Aquilo mesmo combinado. Se precisarem falar qualquer coisa, vocês podem falar aí que eu não estou vendo mais ninguém, estou só aqui na tela. Vocês estão vendo a telinha aí de fundo azul com a fotinha do espírito aqui? Sim, tudo Todo mundo tá vendo, ok. né? Muito Sim. bem, hoje a gente ainda dentro do módulo que estamos falando de mediunidade, a gente vai falar muito de mediunidade no ESD 3, começamos a falar um pouco agora, semestre que vem vai ter muita coisa sobre mediunidade. Inclusive, falando em semestre, a gente está terminando o nosso semestre, tem mais algumas poucas semanas. Com vocês só estarei hoje e daqui a 2 semanas será a última vez nesse semestre. Hoje a gente vai falar de 2 roteiros lá do livro, que é a natureza das comunicações mediúnicas e a questão das evocações de espíritos, né? A polêmica que cerca essa questão de evocações. Natureza das comunicações. Assim, de forma geral, a ideia é como é que são as comunicações mediúnicas, né? Como é que elas se apresentam. A gente pode estudar a mediunidade em diferentes ângulos. A gente estuda a mediunidade no aspecto do mecanismo, de como ela ocorre ali, ligação espírito-médium. A gente estuda a mediunidade no sentido da finalidade, para que serve as comunicações mediúnicas, qual é o propósito delas. E a gente estuda também da forma como elas se apresentam, né? O aspecto descritivo da coisa. E esse tema, ele teve uma importância absurda na época de Kardec, porque Kardec estava diante de um problema que era uma coisa das fraudes, das falsificações e também das armadilhas e ciladas que os espíritos menos felizes eles tentavam e ainda tentam, né, nas nossas reuniões mediúnicas. Então vamos tentar entender como é que isso funciona. Uma questão crucial para que a gente entenda o fenômeno mediúnico, olhando a forma como ele acontece, é examinar a linguagem do espírito. Isso é muito batido também por Kardec e outros autores, outros espíritos que escreveram para a gente. Eles colocam muito isso, que a linguagem, de fato, ela denuncia. Apesar de ter muitas pegadinhas, mas a gente vai ver... deixa eu liberar aqui. Mas a gente vai ver que tem algumas características. Vejam só. A questão, de forma geral, os espíritos eles se comunicam, tá? Lembrar assim, tudo eu tô falando aqui no ambiente de sessão mediúnica, tá certo? Eu não estou falando... Assim, muitas vezes eu vou me referir a um ambiente de sessão mediúnica. Às vezes a gente vai estar falando de mediunidade de forma geral, que acontece de forma espontânea, mas muitas vezes eu estou falando ali numa sessão mediúnica. Então, de forma geral, um espírito, quanto maior a elevação do espírito, maior a tendência de que essa linguagem venha permeada de sabedoria, não tenha contradições, incoerências, tenha modéstia e seja coerente, né? Não tenha contradição. Quanto menor a elevação, é o contrário, vai ser uma linguagem mais trivial, muitas vezes permeada ou com pitadas de arrogância, abundância de palavras, aqui muitas vezes na tentativa de impressionar ou de disfarçar ou de enganar, e grosseria mesmo, puramente, né? Vai acontecer isso. Então, existe essa tendência aqui, e os espíritos mais ou menos elevados, a linguagem deles vai estar circulando em torno disso aqui. Então vejam, uma primeira coisa interessante, não basta a questão da aparente beleza do texto. E veja que eu estou falando tanto de psicofonia como de psicografia, né? Lembrar que a linguagem escrita é uma linguagem, inclusive fica até melhor de examinar com mais detalhes. Você pega o texto ali e você vai fazer uma análise textual, né? Então assim, veja que não basta, muitas vezes a gente fica com a impressão de que um texto, um texto bonito, um texto aparentemente assim, cheio de palavras e tudo, fica aquela ideia, olha, esse espírito é elevado, né, e tal e tal, mas quando você vai para os detalhes, né, para a questão da coerência, para as mensagens subliminares naquele texto, muitas vezes você vai enxergar ali um espírito não tão elevado assim. Então esse foi um método, né, a gente está falando aqui até de método de investigação, que Kardec usou na época para investigar essas comunicações, para diferenciar as boas comunicações, as comunicações úteis das comunicações inúteis. E esse é a diretriz que se coloca aí para todo grupo mediúnico estar prestando sempre muita atenção a isso aqui. Muito bem, e aí nesse aspecto de linguagem a gente vai ter o quê? Uma mesma pergunta que você faça para um espírito, você pode ter diferentes respostas, né? Justamente de acordo com a natureza desse espírito.
Se esse espírito ele é prudente, se espera prudência de espíritos elevados, ele confessará sua ignorância sobre o que não conhece. Isso, inclusive, aqui é uma atitude de elevação, a coisa da humildade, né? Tipo assim, você pergunta algo para o espírito e ele, se ele não sabe, ele precisa admitir que não sabe, né? Essa é uma humildade verdadeira. Se esse espírito ele é já por outro lado, se ele é frívolo ou mentiroso, ele responderá de qualquer forma, né? Às vezes inventando histórias, né? Ou de forma deliberada querendo mentir, ou apenas querendo disfarçar que não sabe. E se é orgulhoso, ele apresentará suas ideias como verdades absolutas. Aqui é interessante, a gente até pode usar muito desses exemplos, né, da falando de linguagem, a gente pode usar às vezes na nossa vida de encarnados, né? Nossa relação de encarnado e encarnado. Às vezes você tem pessoas que são aparentemente dóceis, aparentemente humildes, ou tentam se mostrar assim por entenderem que humildade é uma virtude bem aceita em determinado grupo, mas quando você faz o confronto, você vai pro confronto, essa pessoa é contrariada, que vai aparecer aí algumas características dela que denunciam um pouco aí o seu nível de maturidade, né? Muito bem. Então veja assim que o nível do espírito, né, a forma como esse espírito está, o nível de evolução dele na escala de evolução vai denunciar um pouco, ele vai se denunciar pela linguagem. E nesse estudo da linguagem, da forma, da comunicação numa sessão mediúnica, existe uma proposta de classificação. Como toda classificação, a gente cria algumas categorias para um melhor entendimento, né? Tá, para a gente conseguir estudar e entender melhor as coisas. Então vamos destacar aqui algumas categorias interessantes, importantes de comunicações mediúnicas. Existem as comunicações grosseiras. Comunicações grosseiras, elas normalmente refletem paixões, elas são permeadas de palavrões, têm a baixeza muitas vezes como uma característica e denotam a arrogância desse espírito. Um ponto de atenção e de alerta é quando esses espíritos, mesmo se comunicando de forma grosseira, e assim, quanto mais grosseira a comunicação, mais fácil é de perceber que, tipo assim, aquilo definitivamente não é um espírito elevado. Mas muitas vezes esses espíritos, eles forçam a barra, se dando nome de personalidades respeitáveis, se querendo passar por espíritos conhecidos, né? Tipo Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, né? Mas eles são facilmente desmascarados porque de fato não é difícil a gente conseguir identificar esses espíritos aqui. Isso, o grosso dessas comunicações, elas acontecem, não é nem na tentativa de nos enganar, é tipo assim, é o espírito ali se manifestando numa sessão mediúnica, aquele espírito revoltado, aquele espírito muitas vezes que é inimigo de um grupo, de uma casa espírita ali tentando se infiltrar na reunião, tirando onda com a gente, jogando coisas na nossa cara, né? Quem trabalha em sessão mediúnica sabe muito bem do que eu estou falando. Então aquela comunicação mais bruta, né? Que você, quando a psicofonia, por exemplo, você faz aquela coisa de uma voz mais imperativa, enfim. Isso é a chamada comunicação grosseira e está associada a espíritos menos elevados. Existem também as comunicações frívolas. Olha só, nosso amigo Pica-Pau, né? Pica-Pau era, assim, é um clássico aí dos desenhos. E ele de fato, Pica-Pau, se ele estiver desencarnado, ele é um típico espírito zombeteiro, né? Então, assim, as comunicações frívolas, elas são classicamente associadas a espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões. Nesse aspecto, vale uma diferenciação de malícia para maldade, né? A maldade, ela tem a ver com um ato, uma intenção realmente de fazer o mal, é um espírito assim, bastante até periculoso muitas vezes. A malícia não, a malícia às vezes é um espírito, sim, não tão bem maduro ou evoluído, mas não necessariamente malvado ou maldoso, né? Ele apenas gosta de tirar onda, né? Enfim, ele tá ali, digamos, usando seu tempo, jogando seu tempo fora ali, atrapalhando a gente. É isso muitas vezes que acontece. As comunicações frívolas, elas servem para propósitos de enganar e mistificar. Elas podem divertir muitas vezes, né? Ficar querendo fazer piadinha e tal. Isso aqui é um problema para grupos não sérios, né? De se afeiçoarem a esses espíritos e se utilizarem deles ali para tirar uma onda e tal. Só que acontece uma coisa útil aqui muitas vezes em comunicações frívolas. Às vezes esses espíritos zombeteiros, eles trazem algumas ideias
que é um verdadeiro tapa na cara da gente, uma coisa inclusive útil para o nosso aprendizado. Ele joga na nossa cara contradições que a gente tem, assim, né, naquele clima de tirar onda ali, ele joga na sua cara, tipo assim, uma coisa que o que você fez no verão passado, né? Então, assim, costuma ser às vezes útil para a gente refletir um pouco sobre os nossos atos e ações. Então, comunicação frívola é aquele típico espírito zombeteiro. Tem um exemplozinho bem interessante aqui. Percebam como esse pinguim, ele é um verdadeiro zombeteiro. Veja só, né? Tipo assim, o objetivo dele aqui era só tirar onda aí com o amiguinho dele, né? Botando o pé para tropeçar. Então, os espíritos zombeteiros, eles têm muito esse perfil. Comunicações sérias. Aqui já é um outro patamar. Normalmente elas têm um fim útil, de fato elas têm uma utilidade ou uma intenção útil. Elas são isentas de frivolidade e grosseria, diferente das anteriores que a gente viu. Podem ter um caráter particular no sentido assim, uma comunicação, né, uma carta, uma psicofonia dirigida para uma pessoa específica daquele grupo. E os espíritos podem ser mais ou menos esclarecidos. Não necessariamente são espíritos evoluídos, espíritos lá da alta escala, mas são espíritos assim, um pouco mais maduros, né? Um ponto de atenção nas comunicações sérias são os pseudo-sábios e também a questão das personalidades respeitáveis. Em que sentido? Que pseudo-sábios são os espíritos que têm um nível de conhecimento já um pouco elevado em relação a como as coisas funcionam, em relação a uma série de questões, só que eles ainda carecem dele um pouco de humildade mesmo, um pouco de maturidade de conseguir se colocar. E aí, às vezes, eles forçam um pouco a barra, eles são vaidosos, orgulhosos, como eu estava comentando, e eles tendem a querer impor suas verdades ou, às vezes, enfeitar demais sua linguagem para colocar mais autoridade naquela mensagem. Então, às vezes, eles não estão exatamente mal intencionados, mas eles são muito orgulhosos e querem, assim, colocar a verdade deles como uma verdade absoluta. Então, tem que ter muito cuidado, porque são mensagens que você precisa conseguir filtrar. Né, muitos grupos eles acabam mal bocados aí por elegerem pseudo-sábios como grandes mentores, etc. E as personalidades respeitáveis também, né? Esses espíritos às vezes se colocam um pouco esse nome, muito nessa coisa, né, de ganhar autoridade e tudo. E nós temos que ter cuidado aí para não ritualizar demais as coisas, né? Porque aí acaba que a gente pode acabar fazendo algo que muitas religiões fazem, né, que não é a proposta do espiritismo, que é essa coisa de eleger entidades, né, eleger imagens, santos, enfim, como intercessores ali absolutos da divindade, né? A gente tem que ter bastante cuidado com isso. E existem as comunicações instrutivas. As instrutivas, elas são uma mistura das comunicações sérias que acabamos de ver, mas ela tem uma finalidade de ensinamento, tá? Então aqui tem um foco um pouco diferente. Elas tendem a ser verdadeiras instrutivas, e aqui são comunicações muito mais confiáveis em relação ao seu conteúdo, e podem ser mais ou menos profundas, né? Mais ou menos complexas. Normalmente as comunicações instrutivas, elas serão conduzidas por espíritos um pouco mais elevados ali, que tenham tanto conhecimento para conseguir dar aquela instrução, como autoridade moral também, né? Muito bem, esse foi um panorama geral sobre as comunicações mediúnicas, pensando na questão como elas se expressam, né? Uma outra questão dessa nossa discussão de hoje é a questão das evocações. Afinal de contas, a gente deve chamar os espíritos para conversar ou a gente deve esperar chegar? Ao longo da história, quando a gente vai analisar as tradições religiosas mais antigas para as mais recentes, a gente vai ver que a coisa da evocação sempre foi algo muito comum nesse intercâmbio mediúnico, né? A coisa assim, de você partir do princípio de que você precisa chamar esse espírito para ele se manifestar. Né, como se você pudesse determinar assim, não, essa agora é o momento que o espírito vai se manifestar, né, porque eu estou chamando ele, e muito nessa ideia de que esse médium teria um certo poder de trazer esse espírito. A gente vai ver muito isso, inclusive até na atualidade. Existe um livro bem interessante do Manuel Filomeno de Miranda, lembrando que esse autor é uma referência para o estudo das obsessões. Ele escreve através de Divaldo Franco, tem muitos livros bem importantes, são grandes referências para a gente estudar. Um dos livros dele, o livro inteiro, basicamente se passa num cenário, né? O Manuel Filomeno é um depoimento pessoal que ele dá, de uma experiência que ele viveu, ele desencarnado,
fazendo um estágio aqui na Terra para aprender algumas coisas, e ele acompanhou o Bezerra de Menezes, o grande espírito Bezerra de Menezes, numa expedição, numa atividade, numa casa chamada lá em Salvador de uma casa espírita, mas a gente percebe claramente que era uma casa muito mais ligada às tradições de matriz afro, né? Eu não sei exatamente se tinha uma denominação muito específica, mas a gente via todas aquelas tradições que a gente escuta muito falar, ou né, algum de nós aqui pode conhecer, já ter até participado, de você ter aquela ritualização das danças, né? Você tem aquele momento de dançar e tudo, e aí tem aquele momento em que o mentor da casa, ele se expressa pelo médium ali, e vai fazer os atendimentos individuais das pessoas, né? Vai dar conselhos, então acontecem sessões mediúnicas assim de uma forma bem aberta, as pessoas participam assim, às vezes não tem um rigor metodológico como a gente tem nas casas espíritas tradicionais. E aí é bem interessante esse livro, porque ele vai descrever como a casa funciona e como é belo o trabalho daquela casa, né? E por terem ali uma equipe muito bem intencionada. E essa discussão ela é feita ao longo do livro, tipo assim, a questão do método, né? Tipo assim, olha aqui, né? Ele questionava, a gente aprende no Espiritismo de que não deve ser dessa forma, né? A gente tem no Espiritismo assim, um certo rigor acadêmico, científico ali, de você fazer as coisas de uma forma que seja mais adequada, né, dentro do preconizado, dentro das melhores evidências, vamos dizer assim. E nessa casa a coisa era feita de forma muito crua, né? Aquela coisa assim da mediunidade como algo muito natural, espontâneo, que era aberto para todo mundo, e você estava ali, e você participava daquelas evocações, etc. Não tinha nenhum tipo de filtro. E o que o Bezerra explica e outros espíritos é que essa casa ela serve a um propósito para essas pessoas se identificam com essa prática, e o mais importante, muitas vezes, não é o formato, mas a intenção que você tem. E aqui você tem espíritos elevadíssimos nessa casa, né? Ele explica lá. Então, assim, no caso, estou falando desse exemplo todo aqui para a gente falar sobre evocação, porque nessa casa, por exemplo, do livro, que é descrito no livro, eles fazem evocação, né? O método mediúnico lá, ele é baseado na evocação, pelo menos do ponto de vista ritualístico, né? Você está ali e aí você anuncia, né? O espírito está chegando, né? Tal. Então, assim, sendo que isso foi uma polêmica também na época de Kardec, né? Então vamos discutir aqui algumas coisas dessa questão. Primeiro assim, né, para a gente entender esses dois tipos de comunicações, as comunicações mediúnicas elas podem ser espontâneas ou podem ser evocadas, né, e você, de alguma forma, isso aqui é um espectro, você pode estar um pouco mais para cá ou um pouco mais para cá. O clássico aqui do espiritismo, que se preconiza nos manuais mediúnicos, aí quem está fazendo curso de mediunidade, quem já fez, estuda muito bem isso, que o processo, numa reunião mediúnica, a comunicação ela precisa ou ela tende a ser espontânea, né? A gente tem aquela forma de operar uma reunião, né? Que a gente fica ali, todo mundo sentado, né? Num círculo, num semicírculo, ao redor de uma mesa, você faz uma prece, você entra ali numa espécie de meditação e espera alguém se comunicar, né? Normalmente é assim que funcionam as reuniões. Isso é diferente de uma comunicação evocada, que você está ali, você começa a falar o nome de um suposto espírito, chamando alguém, etc. Então essas são as formas de comunicar. Mas no final das contas surge essa questão, né? Porque assim, a gente aprende no Espiritismo de que as comunicações não devem ser evocadas. Tem uma frase que ficou muito popular, Chico Xavier que teria falado ela, né? Não sei se é a autoria dele, mas ele que disse o seguinte, que o telefone, no processo mediúnico, o telefone, ele é unidirecional, ele toca só de lá para cá, né? É uma ligação que a gente recebe do mundo espiritual para a nossa esfera, e não o contrário, a gente não fica atrás dos espíritos, os espíritos que ficam ali, que vêm ao nosso encontro e vêm se comunicar. E aí surgiria essa questão, ok, tá, talvez até a gente dá para entender porque que as comunicações espontâneas elas são mais adequadas. Se a gente for lembrar, numa reunião mediúnica existe um trabalho de bastidores muito intenso, muito exaustivo, muito complexo,
não é aquela coisa ali que você está vendo, aquele conjunto de pessoas, médios, né, encarnados, equipe de apoio, dialogador, e que um espírito isoladamente chega e vai se comunicar. De jeito nenhum. É uma equipe grande do pessoal para dar apoio, para facilitar no processo mediúnico. Tem as equipes de socorro para socorrer os espíritos ali necessitados que dão comunicação. Então, assim, é uma equipe grande, um trabalho que começa muitas horas antes da sessão. Então, pensando nisso, de que do lado de lá eles têm muito mais condições de enxergar as necessidades que nós temos aqui encarnados, de enxergar as necessidades que os desencarnados têm de se comunicar, tipo assim, de selecionar quem vai se comunicar, quem não vai, qual vai ser a condição, qual vai ser o médio. Então, a equipe lá, ela tem muito mais condições, ela tem uma visão muito mais ampliada, mais conhecimento, mais rigor técnico de selecionar isso do que a gente aqui, né, dentro da nossa cegueira do corpo carnal, de dizer, não, hoje vai vir tal e tal espírito, né? Sem falar dos problemas que isso pode trazer, no sentido de que você chegar, desencarnou alguém que você conhece e você ficar naquela curiosidade, naquela vontade de falar com a pessoa e ficar evocando a pessoa. A gente sabe que isso acontece. Muitas pessoas procuram casas espíritas na expectativa de se comunicar com parentes que já desencarnaram, né? Seja por curiosidade, seja por saudade ou por qualquer outra coisa. Então assim, mas aí no final das contas, ok, se a gente entender dentro dessa argumentação de que as comunicações espontâneas, elas tendem a ser mais adequadas, né? Assim, para o espiritismo aí, para a prática mediúnica do espiritismo. Mas a questão é, então não se deve evocar é proibido, evocar é crime, evocar é ruim. Vamos tentar entender essa questão da evocação, tá? Da prática da evocação. Lá no Livro dos Médiuns, olha só que interessante. O Livro dos Médiuns que Kardec organizou, né, que editou. Lembrar que o Livro dos Médiuns foi lançado em 1850 e pouco, 60 e pouco, agora não lembro. Segunda metade do século XIX. Lá ele faz uma defesa das evocações, tá? Olha só, ele faz uma defesa das evocações. Parece muito incoerente com o que a gente aprende atualmente, né? Sendo que ele recomenda ao médium inexperiente evocar evocações específicas. Por quê? Para evitar problemas, né? Problemas inclusive de mistificação, né, e tal, porque o médium inexperiente, ele tem uma menor capacidade de fazer aquela análise que a gente discutiu aqui no início dessa conversa, da linguagem, né, de quem é esse espírito e tal e tal. Então, quando você evoca em tese, você pode ficar um pouco mais vulnerável, tá? Esse é o pressuposto aqui, e a recomendação que ele fazia é essa, mas ele defendia as evocações porque foi uma prática que ele utilizou, né, que ele presenciou, enfim. Em muitas reuniões mediúnicas daquela época, rolavam evocações, até mesmo para coletar uma série de dados, que foi a matéria-prima para as revistas espíritas e para os livros. Já numa obra mais recente, o Espírito Emmanuel, né, bem conhecido nosso, o mentor do Chico Xavier, ele de fato ele fala muito mal da evocação, ele contraindica o processo de evocação, porque tudo aquilo que eu estava comentando agora há pouco, a espiritualidade ela tem muito melhor condição de decidir, de cuidar desse processo. Quem vai se comunicar, como vai se comunicar. Mas aí a questão aí a gente pode pensar, olhando por cima, que pode haver uma contradição aqui, né? Essa posição do Emmanuel, ela está mais em coerência com o que a gente aprende nos manuais mediúnicos atuais, né? Isso está dentro das grades aí dos cursos de mediunidade, nas casas espíritas. Mas então por que Kardec, ele de alguma forma defendeu essa prática de evocação? Por um motivo muito simples. O contexto da época era um contexto excepcional. O espiritismo estava nascendo, o espiritismo, para nascer, ele precisava de um volume muito grande de informações. E não podemos nunca esquecer qual é a fonte primária de dados do espiritismo. São as comunicações mediúnicas. Foi assim que Kardec editou e lançou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênesis, o Céu e o Inferno. Foi com base em muitas comunicações mediúnicas, psicografias e psicofonias aí que ele acompanhou durante muitos anos. Então a fonte primária de informações do espiritismo são as comunicações mediúnicas e continuam sendo, inclusive, né? Depois de Kardec, aqui a nível de Brasil, a gente tem autores espirituais importantíssimos para quem quer estudar o espiritismo a fundo, como Manuel Filomeno, como André Luiz. As obras de André Luiz, naquela sequência de livros, Vivendo a Vida no Mundo Espiritual, que começa com o Nosso Lar e termina lá em Sexo e Destino, são 13 livros, se eu não me engano, aquilo ali é de uma importância absurda, né?
todos nós em algum momento devemos nos dedicar aí a ir lendo esses livros, estudando, porque é uma fonte riquíssima de informações. E tudo isso veio com base nas comunicações. E naquela época, pelo volume de informações que precisavam ser coletados, sim, as evocações elas foram úteis, mas em nenhum momento Kardec colocou que só deveriam ser feitas evocações, né? Então, de alguma forma, esse conceito ele foi amadurecendo e hoje o que a gente entende é que sim, a evocação ela não é uma boa prática dentro de uma casa espírita por essa série de questões, pelo preparo da equipe espiritual que é melhor, pelo risco de mistificações, etc. Então é muito mais adequado que as comunicações sejam espontâneas. Ok,